Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto desta noite. Eu gostaria de saudar a todos aqui presentes no culto, na comunidade luterana de Mafra, na Vila Nova, também pessoas que estarão acompanhando a postagem deste culto depois no YouTube, com a palavra bíblica do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Quando o apóstolo diz nos primeiros versículos, Romanos capítulo 12: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Que assim possamos nós também estar reunidos aqui, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Também que a bênção, o cuidado de Deus te alcance onde você está, também na sua casa, que possamos guardar no coração esta palavra: não vos conformeis com este mundo, com este século, mas buscai a transformação que Deus quer fazer, para que tenhamos mente transformada, e assim seja cumprida em nós a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Convido para cantarmos o primeiro hino do nosso culto de louvor a Deus, lembrando por que estamos reunidos aqui: para louvar a Deus, para adorar o nosso Deus. Preparar aí mais de 500 porções, de dobradinha, e com isso nós também, lembramos também dessas pessoas que estiveram nos ajudando aí ao longo desta semana. Nós queremos convidar as crianças para vir até a frente, então, para um momento de oração, de bênção para as crianças serem encaminhadas para o nosso culto infantil. Chega mais pertinho aqui. Isso. Oremos. Obrigado, Jesus, pelas crianças que estão na tua casa também nesta noite, Senhor. Continue abençoando todas as nossas crianças, as de perto e as de longe. Tua bênção, a tua proteção, o teu cuidado. Também dá a sabedoria que vem de ti, o teu Espírito Santo, para que pai, mãe, padrinhos, madrinhas, avós possam ser bênção na vida de nossas crianças, ensinando elas o teu Evangelho, assim como é ensinado aqui na igreja também, em cada encontro infantil. Abençoe as crianças, abençoe as nossas professoras, Senhor, também no encontro desta noite. Abençoe todos nós reunidos em culto aqui, nos
Pedimos em Teu nome e te agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Bom encontro, crianças. Acompanhe a professora. Quem traz os avisos hoje pode ir chegando à frente. Quem compartilha dos avisos. Boa noite a todos. Os avisos são os seguintes: quarta-feira, o AS às 14 horas e 30 minutos. E também quarta-feira, coral às 19 horas e 30 minutos. Na sexta-feira, o estudo bíblico às 19 horas e 30 minutos. Estamos findando o livro do Apocalipse. E ensino confirmatório está de férias? Estão de férias, 2 vezes todo mês. E a oferta avulsa hoje é sinodal, vai para Serena, que é o Centro de Recuperação Nova Esperança. E o próximo culto será no sábado às 19 horas. E ainda estamos com a campanha da reforma do telhado aqui. Aí nos bancos vão encontrar, já estão vendo, quem não tem, às vezes tem nos bancos espalhados para esse envelope da campanha da reforma, que é a reforma do telhado aqui, que sofreu avarias com aquelas chuvas de granizo. Então, quem puder colaborar e sentir a vontade com a ajuda, a gente fica muito agradecido por isso. Então, a gente pede com a colaboração de todos que puder, qualquer doação será bem-vinda. E também agradecemos, em nome de toda a comunidade, as calhas Vila Nova, pela doação de todas as calhas do salão ali também, que foi uma doação muito bem-vinda, para um valor bem estimável, que foi uma doação muito aproveitável. E também temos, então, em nome da diretoria, a gente agradece às calhas Vila Nova. E também temos um agradecimento às senhoras da UASE de Rio Negro pela doação, uma doação bem espontânea das senhoras da UASE. E agradecemos a todas as pessoas também que doaram e não querem se expor também. A gente agradece a todos de uma forma geral. E eu acho que seria isso os avisos que tu me perdi. É isso aí os avisos, Neste domingo às 10 da manhã, domingo às 10 da manhã, a comunidade luterana de Rio Negro estará completando aniversário de 133 anos. 133 anos. A Igreja Luterana de Rio Negro vai estar celebrando amanhã culto de gratidão a Deus às 10 da manhã. E ao meio-dia haverá almoço comunitário, com cartões à venda para o almoço comunitário lá de Rio Negro, a R$40 cada cartão. Crianças até 6 anos não pagam cartão, de 7 até 11 pagam metade, de 12 em diante pagam o cartão inteiro, né, do valor lá do almoço. Então teremos a representação também dos prefeitos de Mafra e Rio Negro, nesse culto amanhã. Também representação da diretoria sinodal também, no culto, e também das comunidades, né, de Rio Negro, Mafra e Teópolis, todos são bem-vindos também, as lideranças representativas destas comunidades. E o coral luterano vai estar cantando, então, dentro do culto de aniversário de Rio Negro, amanhã de manhã. Então fica aí esse convite aberto para quem quiser participar, são todos bem-vindos. Foi solicitada oração, né, pela dona Áfia, né, que fez cirurgia hoje, é isso? Fez cirurgia hoje, do quadril, recuperação pós-cirúrgica, então, que ela está sob cuidados na UTI, se recuperando aos poucos, mas é uma cirurgia grande para uma pessoa de idade como ela, né, para se recuperar também. Então nós queremos colocar ela em oração aos cuidados de Deus, pedindo que Deus abençoe, proteja ela e dê a ela plena recuperação. Áfia Tim. Deus e Pai, nós queremos colocar aos teus cuidados, Senhor, a nossa amiga, Senhora Áfia, que tu, Deus, estenda a tua mão de bênção, de cuidado, de livramento sobre ela. Tem misericórdia dela, Senhor, que ela possa ter uma boa recuperação, bons cuidados médicos, também uma boa restauração desta cirurgia. Nós oramos por ela, pelos seus familiares também, Senhor, que tu os abençoe, os mantenha sob o teu cuidado e bênção, é o que nós pedimos para ela e para todas as pessoas que têm lutado com enfermidade, Senhor. Alcança com a tua misericórdia, com o teu braço de amor e cuidado e misericórdia a cada uma das pessoas que têm lutado com sofrimento, área da saúde física ou mesmo emocional, que tu, ó Deus, tenha misericórdia renovada na vida destas pessoas, que nós pedimos e agradecemos, em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Convido para cantarmos o hino 320, antes das leituras bíblicas, o hino 320, hino de vocação,
Senhor, se tu me chamaste, portanto estou aqui, chamado para seguir a Deus, para servir a Deus. 320. Convido a vir à frente, as pessoas que estarão nos ajudando com as leituras bíblicas podem chegando até a frente. Antes que eu esqueça, nós teremos uma palestra especial no grupo Oase de Rio Negro na terça-feira, 2h30 da tarde. Nós vamos receber a psicóloga Kelly, que vai estar trazendo o tema da mulher, a saúde emocional da mulher, nesta terça-feira lá dentro da Oase de Rio Negro, a partir das 2h30 da tarde. Então o convite é para todas as mulheres que queiram participar e assistir essa palestra, vale a pena. Também pessoas visitantes podem comparecer nesta reunião, ok? A primeira leitura do Antigo Testamento encontramos em Neemias capítulo 2, versículos 1 até 20. Neemias no capítulo 2, versículos 11 até 20. Bom, Neemias capítulo 2, versículos 11 a 20. É um pouco no Velho Testamento, né? Logo depois de Reis, Esdras, daí vem o livro de Neemias.
Antes de começar a leitura, eu só queria falar um pouquinho que Neemias foi chamado para ir de uma cidade bem distante até Jerusalém para, digamos assim, ajudar o povo a se reconstruir, né? Que eles antes tinham sido escravos lá na Babilônia por muitos anos e tinham inclusive perdido muitos dos seus costumes e das próprias aprendizado que eles tinham da religião deles, né? Então passo a ler aqui. Neemias ensina o povo a reedificar os muros. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Até aqui. Ok, obrigado. Segunda leitura, encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42, como era edificada a vida da comunidade cristã de Jerusalém. Então, a reconstrução lá de Neemias e a edificação da Igreja de Cristo, Atos 2, 42 até 47. A comunhão dos cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Até aqui. Bem-aventurados todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, aguardam e a meditam no seu coração e buscam viver em obediência aos princípios, às palavras, à direção da palavra de Deus. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que vem até nós também hoje, palavra que chegou também para o líder, servo Teu Neemias, chamado, vocacionado para a tarefa da reconstrução
dos muros da cidade de Jerusalém, também os princípios de construção e de edificação da igreja cristã, na palavra, na oração, na comunhão, aqueles elementos principais da edificação na fé de cada comunidade cristã. Possamos nós também ter uma mente, um coração aberto para aprender da Tua palavra, que também a nossa vida pode ser reconstruída pela orientação da Tua palavra e pelo agir do Teu Espírito Santo. Assim oramos, assim pedimos, que a Tua palavra produza bons frutos na vida, nas palavras, no testemunho, nas ações de cada uma de nós. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos, pedimos perdão ali onde nós não temos acolhido em nossa mente, em nosso coração, a Tua palavra, que quer produzir bons frutos na nossa vida. Amém. A unidade pode assentar-se. Pido para cantarmos um hino que faz tempo que a gente não canta, mas eu acho que algumas pessoas ainda lembram. 568. 568. Trouxe junto a sua Bíblia, ou tem acesso aí, talvez no celular, a Bíblia, o texto da Bíblia. Vamos lá no Antigo Testamento. O Dona Alva comentou lá no Antigo Testamento, depois dos livros de Reis, depois dos livros de Crônicas, vem então um livrinho pequenininho lá no meio, chamado livro de Neemias. E esse livro de Neemias relata então o tempo da reconstrução, tempo de reconstrução da cidade de Jerusalém, a começar pelos muros da cidade de Jerusalém. E justamente o texto também é o texto da leitura bíblica de Neemias, que nós queremos nos concentrar um pouco mais. Lógico que o livro aqui é bem amplo, né? Tem vários capítulos que falam sobre esta reforma, a reconstrução do templo, reforma religiosa também, a atuação de Neemias aqui, principalmente nesse livro, também a reforma religiosa, né, liderada por Esdras. Mas aqui nos chama a atenção esse primeiro momento, então, onde Neemias atende a vocação, o chamado de Deus, para sair do seu conforto, do seu cômodo lá do palácio do rei da Pérsia, e se colocar a caminho, longa jornada, para voltar a Jerusalém e mobilizar o povo para a reconstrução da sua cidade, da sua vida. Então esse episódio aconteceu lá por volta do ano 445 antes do nascimento de Cristo, mais de 400 anos antes do nascimento de Cristo. Houve esse momento em que o povo de Israel foi levado para o exílio, ficaram sob o jugo um bom tempo, né, do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e depois na sucessão ficaram também sob o jugo do rei da Pérsia. Mas o rei da Pérsia era muito mais maleável e mais compreensível em respeitar a diversidade religiosa do seu império. E é nesse tempo então que Neemias fica sabendo que a cidade está destruída, as casas destruídas, templo destruído, há uma grande destruição lá em Jerusalém, e o povo está desorganizado, o povo está desanimado, o povo está deprimido, sem liderança, sem orientação, sem esperança. E chega então esse relatório para Neemias da situação caótica
em que se encontrava o povo que ficou em Jerusalém, e Neemias se coloca então em oração. Quem tem a Bíblia junto aí vai perceber já no primeiro título, lá do primeiro capítulo, Neemias ora por Jerusalém. E é um longo período de oração, onde ele ora pela restauração da sua cidade, mesmo à distância, e ele pede que Deus lhe dê oportunidade de falar com o rei, e pedir para o rei se o rei poderia liberar a ele para voltar para Jerusalém e começar esse processo de reconstrução. E Deus lhe deu oportunidade então de falar com o rei. Um certo dia o rei perguntou para ele por que ele estava triste, desanimado. Ele disse: pois é, como não ficaria eu triste ao saber que a cidade dos meus pais, lá onde também está o túmulo dos meus pais, está devastada, está destruída, o povo lá está humilhado, desorganizado, sem ânimo. E aí o rei pergunta para ele se ele gostaria de voltar lá para a sua cidade e ajudar na reconstrução, e ele disse que sim, e o rei deu a ele todas as condições de empreender esta jornada, deu cartas de proteção a ele, de autorização, para ele poder passar até por outros povos, outros reinos, sem ser abatido, sem ser perseguido, sem ser agredido, cartas de proteção, de salvo-conduto, deu para ele também o necessário de materiais de construção, para ir chegando lá começar a reconstrução, e deu todo o apoio que ele precisava. E ele entendeu isso como resposta de Deus, resposta de oração para a grande tarefa, o desafio enorme de reconstruir a capital do povo de Deus, a cidade de Jerusalém. É que a gente consegue imaginar o estado de uma cidade destruída naquela época? Quando você olha assim o resultado dos bombardeios do poderoso exército da Rússia em cima da pequena Ucrânia, e vê aqueles prédios sendo bombardeados, casas, escolas, hospitais, repartições públicas, prédios inteiros sendo bombardeados, aquele povo correndo de um lado para o outro, tentando escapar da destruição. E quando houver o cessar-fogo, aí vem todo um período de reconstrução de um país inteiro. Quantas pessoas fugiram de lá, buscando abrigo em países vizinhos, em outros países da chamada Europa, para escapar da guerra, escapar da morte, escapar do risco de vida. Se nós imaginamos o que seria naquela época, um povo com a sua cidade sem muros, era uma cidade sem proteção nenhuma. Qualquer exército, qualquer tribo inimiga poderia invadir a cidade e causar mais sofrimento ainda do que eles já experimentavam. E assim Neemias, depois de um bom tempo de oração, depois de conversar com o rei, se põe a caminho e chega, fica 3 dias percorrendo as muralhas, os muros destruídos da cidade de Jerusalém, as casas destruídas. Depois de observar a gravidade da situação, 3 dias depois é que ele vai convidar o povo para uma reunião, para uma assembleia, e vai expor o que está aqui, em Neemias capítulo 2, versículos 17 e seguintes. Nós queremos nos ater mais nesse pedacinho aqui. Então disse Neemias para o povo: estáis vendo a miséria? Neemias 2,17. Estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém destruída e as suas portas queimadas a fogo? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser humilhados, humilhação. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. A boa mão do meu Deus estivera comigo até aqui. E também as palavras que o rei me falara, palavras de ajuda, de cooperação para esse processo de reconstrução. Então disseram eles: disponhamos-nos e reedifiquemos, disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra, fortaleceram as mãos para a boa obra.
Porém, Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Nós, os servos de Deus, nos disporemos e reedificaremos. Reedificar a cidade, reedificar os muros, reedificar as casas, reedificar o templo de Deus. Era o projeto futuro. E assim começou, chamando o povo para o comprometimento, para a dedicação, para o trabalho, e cada família recebeu como tarefa erguer um pedaço do muro. Esse planejamento de ação envolveu as famílias, onde cada família tinha como tarefa erguer um pedaço do muro. E assim trabalhavam, enquanto alguns vigiavam, uma arma do lado, lança do lado, a espada do lado, vigiando, para que se algum povo inimigo atacasse eles, tivessem como se defender e continuar com segurança a reconstrução dos muros de Jerusalém. Também havia oposição, diz aqui, cita alguns povos ali, que humilhavam, riam deles, que era uma tarefa absurda, era uma loucura, querer empreender a reconstrução dos muros. Ainda faziam intriga política, dizendo: o que o rei vai achar disso? Ora, se o próprio rei aprovara a reconstrução, por que ele haveria de se opor? E o reinado de Israel estava totalmente desestabilizado, as lideranças estavam totalmente desorganizadas, como diz aqui, né? Pessoas da liderança, sacerdotes, nobres, magistrados, e às vezes esses também não estão muito se importando se haverá uma reconstrução da dignidade de um povo ou não. Isso não é só nesse tempo de hoje, é ao longo da história. Muitas vezes a classe chamada nobre quer usufruir do progresso de uma nação, mas não quer pôr a mão na massa na hora de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, reconstruir um país, reconstruir uma nação. Pois bem, aprendamos com Neemias. O primeiro passo da luta de Neemias é uma luta espiritual. Ele se coloca em oração, pedindo a Deus, que Deus dê a ele sabedoria, discernimento, entendimento, de qual é o propósito de Deus para ele, Neemias, neste momento, e como ele poderia ajudar o seu povo nesse processo de reconstrução. E ele pacientemente vai orar semanas, até que Deus vai lhe dar uma oportunidade, onde o próprio rei vai puxar a conversa com ele e perguntar o que está preocupando, o que está angustiando ele. E aí ele entra no assunto e recebe plena autorização e pleno apoio para voltar para Jerusalém e começar esse processo de reconstrução. Vocês sabem quantos dias durou essa reconstrução? Alguém sabe de cabeça, sim? Alguém imagina? Construir os muros, toda a circunferência dos muros da cidade. Lá em Neemias 6 é relatado quantos dias durou esse mutirão de todas as famílias trabalhando unidas no mesmo propósito. Durou 52 dias. Aqui em Neemias, no capítulo 6, nos é dito que toda esta obra, toda essa construção, Neemias capítulo 6, versículo 15, 6:15, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Em 52 dias os muros estavam prontos, a cidade estava segura, a população poderia viver com mais segurança dentro da cidade. E agora começar outra fase de reconstrução, que seria a reconstrução das suas casas, lá adiante a reconstrução do templo, reforma religiosa, reforma espiritual junto ao povo de Israel, chamado a confessar os seus pecados e a buscar a Deus, o perdão de Deus,
e reconstruir também a sua vida e os seus relacionamentos. 52 dias foi o período de reconstrução dos muros de Jerusalém, onde todos trabalharam. Foi assim que Deus chamou um servo de Deus que era copeiro do rei da Pérsia, no meio de um país de pessoas ímpias, idólatras, ignorantes dos propósitos de Deus. Ele lá viveu com integridade, tinha plena confiança no rei da Pérsia, mesmo sendo um judeu, e todos sabiam que ele era judeu. A pessoa que vive com integridade, com coerência, em todo e qualquer ambiente, ela chama atenção, ela desperta confiança, até daqueles que não compactuam da mesma religião, da mesma fé. Assim aconteceu com Neemias. Pois bem, vamos tentar trazer esta mensagem para a atualidade, para a nossa vida, para a nossa comunidade, para os desafios que estão diante de nós também como igreja. Todos vocês sabem que o telhado da igreja passou por 2 ou 3 pedreiras nesse ano, 2 com certeza, E aí ficou que nem uma peneira. 3 para ser mais exato, seu Anivaldo, 3 pedreiras. Esse ano foi o ano campeão, em chuva de pedra, chuva de granizo, chuva de pedra. E o telhado ficou totalmente danificado, não tinha mais como recuperar. É mais o sistema Brasilite, E aí fez-se necessário então a troca do telhado, um investimento grande, investimento alto, que é necessário para quê? Para que nós possamos ter um salão que a gente possa usar, não um salão que chove mais dentro do que fora. E ninguém tinha previsto isso. Alguém previu que ia acontecer isso esse ano? Alguém preveu? Só se for aqueles caras que fazem previsão no programa do Fantástico, Prevêem tudo, que nada acontece que eles preveem, Vai morrer um artista famoso. Bom, morre 25 a cada ano artistas famosos. Vai morrer um jogador de futebol. Vai aparecer uma guerra. Bom, guerra aparece todo ano. Talvez não tão grande como essa e tão informada na mídia como essa da Ucrânia. Pois bem, irmãos, nós temos um desafio. O presbitério vinha trabalhando já há mais de 4 anos, juntando uma reserva para fazer uma cozinha nova para o salão. Era o que a gente conversava muitas vezes em várias reuniões de presbitério. Vamos juntando, quando chegar lá 40, 50 mil, vamos começar a reforma da cozinha, que também é necessária. E quando estava chegando perto disso, então veio outra reforma, a reforma do telhado. O que nós fazemos como Neemias, que busca Deus em oração, e pede a sabedoria que vem de Deus. Fazemos como Neemias, que convoca o povo e desafia cada um a fazer a sua parte, cada um ajudar com o seu tempo, com seus dons, com seus talentos, na medida também da sua possibilidade de ajudar com seus recursos. Chama-se, convoca-se, e onde as famílias se unem em torno do mesmo propósito, Deus abençoa, porque o nosso propósito é servir a Deus, a casa de Deus, é manter e conservar a casa de Deus. E é nesse sentido que também o que vale para a nossa vida pessoal, vale também para a nossa vida comunitária, a nossa vida de comunidade de fé. A missão, as metas, os objetivos, os desafios que nós assumimos com fé, confiança em Deus, perseverança, dedicação, trabalho. Quanto aquela gente trabalhou para erguer aqueles muros em 52 dias. Eles não tinham caminhão guincho, eles não tinham juntas de bois para puxar as toras, para puxar as pedras. A trabalheira que foi para aquela gente reconstruir aqueles muros num espaço de tempo tão pequeno. Mas o que diz o Neemias continua acontecendo também hoje. O que Neemias diz para o povo? Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos. Quem desafia o Neemias: vinde, pois, e reedifiquemos. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então responderam eles: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra.
primeiro passo é fortalecer o coração. E em fortalecendo o coração, são fortalecidas também as mãos para a boa obra. É isso que é relatado aqui. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. É Deus quem vai nos abençoar e nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Meu amigo, minha amiga, assim é na vida comunitária, e essa experiência é uma experiência de longa data. A Dona Alba conhece lá o bairro Costa Silva. Conheceu, pela igreja Tijolinho à vista. Foi construída naquela época. Começamos ali de um terreno vazio, R$400 em caixa. Começamos a erguer um templo, R$400 em caixa. Mutirão todo sábado. Teve sábados que tinha 25 pessoas trabalhando no pátio da igreja. Era construtor, era pedreiro, era encanador, era gente com o carrinho de mão para cima e para baixo. Era pessoas fazendo campanhas, era churrasco para 900 cartões, sem ter salão. Montava-se o dia da festa do churrasco, com bambu e com lona de caminhão. O telhado era lona de caminhão para segurar a lona nos bambus. Eu sei que aqui também se usou muito bambu no começo, Não sei se usou lona de caminhão, mas um processo de reconstrução, quando uma comunidade está unida com o mesmo propósito, Deus abençoa. E Deus abençoa, aquele templo foi erguido, foi finalizado em 2 anos aquele templo, em menos de 2 anos. Já estamos fazendo o culto de confirmação da primeira turma de confirmandos dentro do novo templo. Por quê? Porque as pessoas se uniram em torno do mesmo propósito. E ao mesmo tempo Deus abençoou esse propósito. Desde as criancinhas do culto infantil fazendo campanha lá para a construção do templo, as senhoras da oase fazendo as suas promoções, o presbitério fazendo almoço, churrasco. Quando todos estão unidos no mesmo propósito, o trabalho é abençoado e a missão acontece e os objetivos são alcançados. Que bom que a senhora está aqui hoje, Dona Alba. A senhora conhece o bairro Costa Silva. Não sei se alguém daqui já esteve por lá, ou se o coral já andou cantando por lá ou não, naquele bairro. Sei que o coral já cantou em vários bairros de Joinville, Mas fica esse desafio. Sabe o que acontecia enquanto nós trabalhávamos lá para construir aquele novo templo? Umas pessoas que olhavam de longe, luteranos lá de outros bairros, de bairros mais classe média, classe alta, diziam: aquele pessoal lá é louco, eles vão se botar a construir um templo daquele tamanho para famílias operárias do bairro. Como é que eles vão conseguir investir dinheiro para construir um templo daquele tamanho? Então havia até riso, zombaria, mas como nós tínhamos um foco claro, uma missão clara e o desejo firme da comunidade de ter o seu próprio templo e sair daquela capelinha de madeira ali cheia de cupim, na barranca daquele rio que passa ali dentro do Costa Silva, assim aconteceu. Então, gente, eu dou exemplos concretos para que não fique só na teoria, e dizer que também quando foi construída a comunidade de Rio Negro, a comunidade de Vila Nova, a comunidade de Itaiópolis, o acampamento Moriá, muitas pessoas se uniram em oração e com o mesmo propósito de conseguir montar a estrutura necessária para o trabalho da missão da igreja, para o trabalho da missão de Deus. Isso vale para a nossa vida pessoal também. Às vezes nós passamos também por períodos de sofrimento, de dor, de perdas, de luto na nossa vida. Também passamos por processos de desencanto, de desânimo nos relacionamentos, às vezes até mesmo de decepção nas amizades. E o nosso coração fica fragmentado, ferido, machucado, porque os seres humanos são assim, e as pessoas sempre de novo se ferem nos relacionamentos. Ontem à noite, quando foi pedido lá que eu fizesse a oração pelas famílias aqui das cidades de Rio Negro e Mar, foi um encontro aí promovido pela prefeitura, com o apoio das igrejas evangélicas, a noite que é da música gospel. Ali eu citei na oração que a família é o lugar onde nós experimentamos as maiores alegrias da nossa vida. As maiores alegrias da nossa vida. Mas às vezes a família também é o lugar onde nós experimentamos os maiores sofrimentos da nossa vida.
não só sofrimentos, às vezes os maiores ferimentos da nossa vida, as maiores decepções da nossa vida, porque justamente daqueles que nós mais amamos e pelos quais mais trabalhamos e nos dedicamos, nós sempre temos uma expectativa de, no mínimo, reconhecimento e gratidão, mas nem sempre isso vem. A mesma expectativa também acontece na igreja. Agora, se nós temos o foco de que nós servimos em primeiro lugar a Deus e não as pessoas, então não vai nos baquear quando não houver reconhecimento e gratidão das pessoas, porque nós sabemos que nós estamos servindo a Deus, que Deus nos amou primeiro, Deus nos serviu primeiro, Deus nos perdoou primeiro, Deus nos acolheu primeiro. Somos filhos e filhas amados de Deus, e mesmo tendo relacionamentos sofridos, relacionamentos feridos, onde recebemos feridas, onde espalhamos feridas ao redor dos relacionamentos com as demais pessoas, a graça, o perdão de Jesus Cristo nos restaura, nos reergue, nos reconstrói emocionalmente por dentro. Então não são só os muros que precisam ser reconstruídos, não são só os telhados que precisam ser reconstruídos. Estive no presbitério de Teópolis agora, quinta-feira à noite. Eles vão ter que trocar todo o telhado lá também vão passar por reforma do telhado. O cupim já tomou conta. Se os cupins largarem as mãos, o telhado vai desabar. É assim o desafio de cada comunidade, de cada igreja, em diferentes áreas está aí. E na nossa vida também é assim. Que o Espírito Santo de Deus cure a nossa alma ferida, trate a nossa alma machucada, que o Espírito Santo de Deus perdoe os nossos pecados, que o Espírito Santo de Deus nos tire do foco de esperar muito reconhecimento das pessoas, de seres humanos falhos como nós, e que tenhamos o foco no Cristo crucificado, aquele que morreu por nós e morreu orando por nós. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então não te espanta muito quando pessoas ao teu redor não sabem o que fazem. Lembra que Jesus foi crucificado, que aquela geração não sabia o que fazia, ou por ignorância, ou por maldade, ou mesmo por não ter clareza da fé. Que assim o Espírito Santo de Deus nos conduza, nos restaure também o nosso interior, nos renove a fé, a esperança e o amor. Amém. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo testemunho do teu servo, dedicado, íntegro, coerente, como foi Neemias, Senhor. Foi bênção para toda uma nação e ajudou a reconstruir a vida de um povo, de uma nação, e inspirou para as pessoas para reconstruírem suas casas, seu templo, sua vida. Assim nós possamos lembrar ao Deus que tu és o Deus da esperança e não do desânimo, do desespero. E firmados nesta fé em ti, Senhor, nós possamos também permitir que o teu Espírito Santo restaure também o nosso mundo interior, aquilo que está machucado, ferido, derrubado, que tenhamos foco em ti, Senhor. Servimos a ti em primeiro lugar e não as pessoas. Que possamos ter mais sensibilidade, mais gratidão no relacionamento com as pessoas que têm abençoado a nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, das tantas vezes em que não tivemos gratidão para contigo, gratidão para com os nossos pais, para com os nossos filhos, para com os nossos amigos, para com nossos irmãos e irmãs na fé. Perdoa-nos, Senhor, e restaura em nós o desejo profundo de sermos mais amorosos e justos no relacionamento uns com os outros e, acima de tudo, buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua vontade em nossa vida e nosso testemunho de vida. É o que nós pedimos e agradecemos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Convido para cantarmos um hino que fala também de restauração, lá do profeta Jeremias, a inspiração. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Hino 33.
Enquanto temos o momento da oferta do nosso culto, vamos cantar um hino de bênção, Contas Muitas Bênçãos, hino 626. Quem quiser pode trazer a sua oferta de gratidão a Deus, de compromisso com a missão da igreja aqui diante do altar, enquanto cantamos o hino 626. Nos ajuda a lembrar e a contar as muitas bênçãos que Deus nos dá. Oração do Pai Nosso. Oremos juntos a oração que o próprio Jesus ensinou para os seus discípulos, para os filhos e filhas de Deus, por intermédio da fé em Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz.
de sua bênção, de sua proteção. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu trabalho e também o teu testemunho cristão. Vamos todos na paz de Cristo. Amém. Boa noite para todos e uma nova semana abençoada, protegida, conduzida por Deus a partir de amanhã. Amém.